Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nesse vídeo eu quero trabalhar com você uma abordagem sobre meditação. E aqui nós vamos falar de fundamentos, tradições e benefícios dessa prática ancestral. Para quem não me conhece, eu sou Tony Amaral, sou psicanalista, atuo na área da saúde emocional. E se você quiser saber mais sobre mim e o meu trabalho, fique à vontade. As informações estão no meu site www.tonyamaral.com. E lá tem os meus contatos e canais de comunicação, ok? Eu estou sempre à disposição através do meu site. No meu site tem as minhas redes sociais aí, ok? Primeiro a gente precisa contextualizar e saber, é importante a gente dar uma olhada para fora e para entender qual que é o principal enfoque. Sempre que eu faço uma abordagem, uma palestra, uma videoaula, a gente precisa entender, dar uma contextualizada, né? Olhar um pouco aqui no cenário aqui fora. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês para uma informação. Essa informação que passamos cerca de 47% do dia pensando no que não estamos fazendo agora. Então, eu vou trazer aqui nessa abordagem, uma abordagem didática com muitas ilustrações, muitas informações, mas o ponto de partida para que eu possa falar de meditação para você, com você, e aqui nós não vamos ter uma abordagem muito profunda, muito aprofundada, isso é tema para outros tipos de trabalho. Aqui a gente vai dar uma aprofundada leve, eu vou explicar para quem que é esse trabalho aqui, mas nós vamos entender que um grande problema hoje é a questão da distração, onde a nossa mente nunca está aonde a gente se encontra. E aí, qual que é o objetivo dessa minha jornada com vocês, né? Eu tomei essa diretriz aqui para poder deixar muito claro o meu propósito, que é apresentar ao público leigo. Então, eu não estou falando para meditante profissional, não estou falando para pessoas que já praticam, já têm conhecimento de meditação. A não ser, claro, que você é convidado, você é bem-vindo para poder, claro, participar conosco aqui, mas o meu público-alvo é para leigos em meditação. Para quê? Porque eu quero para poder trazer para eles algumas informações, alguns incentivos que possam realmente inspirá-los e trazer referências para que eles possam conduzir as suas práticas ou procurar também, procurar professores, instrutores, um caminho mais assertivo, certo? Então, o objetivo desse encontro nosso aqui é apresentar ao público leigo a meditação como um caminho ancestral, ou seja, um caminho de origem muito antiga, que contribui para a saúde integral do ser humano, tanto como prática espiritual quanto prática clínica. Certo? Então, aqui vale ressaltar com você que eu tenho tanto o princípio da abordagem clínica, quanto o princípio da abordagem espiritual. E aqui a gente pode muito bem separar uma coisa da outra, é muito tranquilo. E a meditação é realmente a grande prática que sim, você pode abordá-la tendo essas duas de maneira bastante flexível na sua prática, tanto de maneira espiritual quanto de maneira clínica, secular, ok? Então vamos começar com um grande mito que a gente sempre escuta falando de meditação. Adivinha qual é? Essa ilustração vai mostrar o grande mito que é meditar é esvaziar a mente. Ai meu Deus, como eu escuto isso, meu Deus do céu. A gente sempre escuta, porque é difícil, que eu não consigo esvaziar a mente, que a gente tem que parar de pensar. Gente, isso não existe. Parar de pensar, morreu, não tem jeito. O pensamento é inerente à atividade cerebral. Ok? Então, primeira coisa, vamos falar desse mito. Realmente, isso não procede. Meditar não tem nada a ver com esvaziar a mente. Então, pode deixar isso de lado. Então, uma das principais funções que eu quero também com esse trabalho é esclarecer muita dúvida, desconhecimento, muita coisa que realmente não faz sentido. Eu vou procurar trazer aqui bem didaticamente, com muita tranquilidade, oferecer para você o meu ponto de vista através da minha prática, do meu estudo, da minha jornada na parte da meditação, e aí eu quero contribuir com você para tirar um pouco de misticismo, um pouco de lenda, conto, tem um pouco de desencontro aí, tá bom? Então, se não é esvaziar a mente, então o que é? É treinar a atenção e observar os pensamentos sem julgamentos. Então, primeira coisa, meditação, nós estamos falando de uma prática de atenção. Então, guarde bem essa referência aí, e aqui nós vamos falar de atenção e observação. Então, essas duas palavrinhas aí vão ser bem importantes para a nossa jornada daqui por diante. Ok?
Vamos avançar um pouco mais aqui então? Vamos trazer alguns outros conceitos para poder te auxiliar nas suas dúvidas? O mecanismo, então vamos falar sobre atenção, né? O mecanismo da atenção, como a mente se distrai e o ato de, isso aqui vai ser muito importante, trazer a mente de volta. Ou seja, esse é o verdadeiro músculo, fazendo aqui uma analogia à parte fisiológica, o verdadeiro músculo da meditação. Bom, nós vamos observar aqui dois aspectos da mente, né? Então vamos falar aqui primeiro da mente caminhante. Mente caminhante é aquela mente que se distrai, caminha para os pensamentos enquanto você está tentando meditar. É uma mente que vai estar constantemente abordando conversas, julgamentos, diálogos internos, planos, listas, gente que está muito focada em atividades, disposições e distrações. Então aqui, esse tipo de mente caminhante, ela vai encontrar bastante dificuldade percorrendo esse tipo de atividade aqui, lembranças do passado, todo esse tipo de atividade da mente aqui, a gente vai classificar aqui nessa jornada como mente caminhante. E aí, se a gente encontra, por um lado, a mente caminhante, qual que é o outro aspecto para resolver isso? É trazer a mente de volta. Palavra-chave aqui, ó, perceber que se distraiu e com gentileza voltar para a âncora. Então, gente, primeira coisa, complica-se muito para falar de meditação, uma coisa que é extremamente simples, constrangedoramente simples. A mente do ocidental é uma mente que dialoga muito, é uma mente que questiona muito. Mais ou menos a gente tem uma referência assim. O oriental, ele parte da prática para o conceito. O ocidental, ele fica no conceito, e ele vai para a prática, ele volta para o conceito. Então a mente do ocidental, nesse aspecto, é uma mente muito complexa. E na prática, a meditação é uma coisa muito mais simples, certo? E até essa questão do ocidental, e eu penso que é por isso que o ocidental tem tanta dificuldade de meditar, é porque realmente ele tem uma atividade mental muito intensa. Um tipo de atividade realmente que joga ele para a mente caminhante, certo? Então vai ter um cabo de guerra aí. Então, sobre trazer a mente de volta, qual que é o caminho? Primeiro, perceber. Então, aqui eu trouxe até bem em caixa alta, né? Notar que a mente se perdeu. Então, como trazer a mente de volta? Então, lembra que lá no primeiro slide a gente viu que meditar não é parar de pensar? Então, sim. E aqui nós vamos fazer, olha, aqui o mecanismo da atenção é trazer a mente de volta. Mente caminhante, está com esse tanto de atividade aqui, percebeu que a mente caminhou, distraiu, começou a perder, notar que a mente se perdeu. Falou, opa, você perceber. Depois você aceita, sem culpa, sem autocrítica, é normal, porque você não estabelece o quê? O diálogo. Você não estabelece o ciclo de pensamento. Você percebe e aceita aquilo como é. Depois você traz de volta. Com gentileza, redireciona a atenção para a âncora, o momento presente. Para a âncora, para o momento presente, né? Então, outra coisa importante que nós vamos falar aqui é a palavra âncora. Âncora é o quê? É um estado, é uma referência que vai fortalecer a nossa atenção para ir em direção àquela âncora. E mais aqui na frente nós vamos ver que tipo de âncora, quais são as âncoras mais tradicionais para lidar com a meditação. Ok, então aqui a gente viu meditar não é esvaziar a mente, meditar é ter atenção aos pensamentos, ao corpo e trazer de volta sempre que os pensamentos saírem da linha. Basicamente a gente fala que é conduzir uma criança numa loja de brinquedo, né? Então a criança vai distrair o tempo todo. Você percebe que ela distraiu? Como é que você treina uma criança? Como é que você educa uma criança? É mais ou menos um processo similar à mente quando ela é muito tagarela, quando a mente é muito agitada. Então, de maneira muito simples, eu vou fazer essa abordagem. Essa abordagem não será uma abordagem complexa, profunda, tá? Eu vou trazer um abre-alas para esse tema. Então, eu vou trazer fundamentos bem elementares, para que depois, se a gente for evoluir, for fazer mais práticas, através das práticas, eu tenho um centro de práticas aqui no meu consultório, aqui tem uma capela, um centro de práticas meditativas que a gente chama de academia de treinamento espiritual, ok? Vamos lá? Então, para que a gente estabeleça uma prática bastante sustentada, uma prática eficiente, seriam 3 pilares fundamentais para isso, que eu vou trazer aqui para vocês. Depois eu vou falar de algumas referências que eu trago algumas obras que eu busco como referência, tá bom? E através do meu site, através se você quiser curtir, comentar esse material em vídeo, e você precisar de algumas referências bibliográficas, obras, vídeos, eu tenho bastante material mesmo que eu vou ficar
sempre que você precisar, pode contar comigo aí para te indicar material, livro, vídeo, que eu tenho um acervo bastante interessante, tá bom? E pode contar comigo. Então, primeira parte fundamental, postura, o corpo. Então, a gente precisa estar numa presença de corpo muito profunda. A questão da postura também, sempre que meditar, essa postura da pessoa sentando em yoga, não é isso. Não vou mostrar um monte de postura ali na frente, fica tranquilo, tá? Mas realmente, quando você fala em imagem e meditação, tudo que a gente busca, essa é a postura. Então, vamos com ela mesmo, ok? E não que ela seja ruim. Eu, através dessa postura, o meu tipo de postura de perna é diferente desse, mas eu demorei muito tempo para achar uma postura ideal. Hoje eu consigo ter uma postura ideal bem melhor, bem mais definida, ok? A relação entre firmeza corporal e estabilidade mental. Então, a firmeza corporal, o que separa remédio de veneno é dose. Então, qual que é a ideia aqui? Que a sua postura ela seja firme, mas que ela não seja tensa. Por quê? Porque se ela for tensa, você não relaxa. Agora, se ela for relaxada, você solta, né? Então, qual que é? A meditação acontece aonde? Na coluna. Meditação é uma atividade da espinha dorsal. Trazer no Zazen a gente fala muito, nariz na vertical, o mestre Dogen fala nariz na vertical, olho no horizontal. Isso aqui, ó, nariz na vertical, você trazer o quê? Sua espinha reta, sua cervical retinha, né? Mas o quê? Sempre sem tensionar. Então, postura é firmeza para trazer estabilidade. Corpo estável, aí você vai gerar estabilidade. Então, qual que é a ideia do corpo estável? Não rígido. Estabilidade para a mente. Qual que é o segundo pilar? Foco e âncora. Lembra que eu falei lá atrás que a gente ia falar? Pode ser um objeto, a respiração, um mantra ou sensações físicas. Existem várias técnicas, várias práticas. Eu utilizo muito a respiração, eu mantenho o foco muito na respiração abdominal. Então, respiração sempre no abdômen, nunca aqui no peito, sempre no abdômen. Mantra, você pode trabalhar um mantra, uma palavra, uma sílaba. Vamos falar um pouco depois sobre mantra, né? O mantra não é uma palavra simplesmente, é importante que isso traga você para um estado de consciência bacana. Ou sensações físicas, você pode ter como âncora o quê? Um tipo de sensação que sempre que você voltar para aquela percepção, ela vai te auxiliar no seu processo meditativo, na sua caminhada, certo? E a atitude, a mente, sempre com gentileza e não julgamento quando a mente distrair. Aqui, gente, é um ponto fundamental. A mente vai sempre distrair. Então, a meditação, ela se torna realmente, primeira coisa, não se pode, não se deve brigar em meditação. Meditação não é luta. Então, assim, eu aprendi muito isso com os praticantes da Soto Zen, do Zen Budismo, né? Então, assim, vamos fazer uma prática de 20 minutos. Vamos começar. Você não vai começar fazendo uma prática de 20 minutos, né? Um zazen de 20 minutos. Não vai. Então você precisa o quê? Tornar sua prática tem que te levar para um estado o quê? Pacífico. Então, tentar insistir com uma prática que vai te levar para um conflito que você vai ter que ficar brigando com a atenção, isso gera dor. Então, às vezes, algum praticante, é muito comum que tenha o quê? Dor de cabeça, mal-estar, cansa, a pessoa cansa, ela vai tentar fazer uma prática prolongada num tempo que ela não tem prática, numa postura que ela não tem prática, ou seja, meditação não é briga, meditação não é luta, não pode. Então não vá por aí. Tempo, qual que é o tempo? Você tem que começar a construir, não adianta você querer meditar 20 minutos, 30 minutos, não vai. Né? Então você tem que construir esse tempo gradativamente. Então meditação é um processo, é uma jornada muito sutil. Então o recado que a gente fica aqui com os 3 pilares da meditação é: não pode ter briga, não pode ter esforço a tal ponto de você tensionar e cansar de fazer uma meditação. Por outro lado, é cansativo? Porque também não é uma coisa muito fácil, muito simples de você estabilizar o corpo e trazer atenção para o corpo. Então nós vamos ficar sempre nesse cabo de guerra, ok? Vamos lá então, dando mais um passinho aqui. É aquilo que nós estamos falando, a mente vai se distrair. E a prática é sempre a mesma. Percebeu a distração? Volta aqui ela agora. Volta após volta. Você fortalece o que realmente importa. E aqui nós vamos ver alguns conceitos fundamentais que eu trouxe para poder trabalhar com vocês aqui no sentido de reforçar de maneira muito simples e didática. Não é o pensamento que é o problema. É esquecer que você não é o pensamento. Aqui, gente, esse é um ponto, esse é um pilar do mindfulness, esse é um pilar do yoga, esse é um pilar da saúde, esse é um pilar das práticas meditativas.
você não é o seu pensamento. Essa é a grande questão do sofrimento. Esse é um grande aspecto do sofrimento mental humano. A identificação do indivíduo com o pensamento. Não, ele não é o pensamento. Você é aquele que percebe e pode escolher para onde a atenção vai. Então você é o quê? O que nós estamos falando aqui? Da consciência. Então, começa falando aqui, a meditação é um processo de fazer você começar a funcionar no nível da consciência. Então, quem está funcionando aqui até agora? Quem está pensando? O ego. Quem que é o meditante? O observador. Quem que é o observador? Seu eu. Sua consciência. Então, a meditação é uma atividade que visa o quê? Você parar de funcionar no nível da personalidade e começar a funcionar no nível da consciência. Então, uma jornada que quase ninguém te explica. O verdadeiro músculo da meditação. Primeira coisa, não é ficar o tempo todo o quê? Concentrado. Então, é aquilo que eu estou falando para vocês. É um processo que vai sendo construído gradativamente e ele tem que ter uma dedicação, um esforço, mas é muito sutil, com a postura, com a atenção. Só que você também não vai trabalhar uma questão de muita concentração. Não é um estado de concentração. Por quê? Porque isso é pesado, isso cansa. Treinar repetidas vezes o ato de quê? Qual que é o grande músculo, né? É você perceber e você o quê? Volta. Você volta, você traz atenção, você traz a concentração. Cada retorno fortalece sua atenção, presença e liberdade. Então aqui, um dos pontos centrais da meditação, você vai precisar ter o quê? Paciência. Precisa ter paciência, você não consegue meditar bem 1, 2, 3, 5, 7 vezes. Não é assim, não pense você que sentando e meditar, sentar você vai ter uma boa prática. Não funciona assim. A jornada é para toda prática. Musculação, caminhada, qualquer coisa que você for fazer, para você atingir um ponto de maturidade, um ponto de eficácia em alguma prática, não é da primeira vez que você vai conseguir. Então, essas dicas aqui, principalmente, vale o quê? Paciência, persistência e principalmente o quê? Calma. Administrar o quê? Eu vou meditar para me acalmar e essa meditação vai te tornar mais ansioso? Não pode, né? Uma das coisas, quando eu falei aqui no começo de práticas espirituais e práticas clínicas através da mesma meditação, o mesmo processo meditativo, é importante a gente entender que a meditação é um patrimônio global. Ela não está debaixo de... Então, é um processo que não está debaixo de nenhuma religião, não está debaixo de nenhuma denominação. Eu vou falar a verdade para vocês. Para mim, a meditação seria a grande religião do futuro. Por quê? Eu consigo colocar diversas pessoas de quaisquer religiões, raça, credo, qualquer etnia, várias pessoas diferentes, inclusive de praticantes de meditações diferentes, sentando todo mundo junto e meditando. Eu faço isso aqui com frequência. Agora, se fosse uma religião, aí não senta junto. Então é interessante que eu acredito, no meu ponto de vista, a meditação ela é o quê? Uma religião universal. Eu acho que quando Vivekananda, um grande sábio indiano, que foi quem trouxe a meditação para o Ocidente, em 1893, antes de Vivekananda, antes de qualquer outro, ele foi o porta-voz e trouxe o Vedanta, que foi a meditação, para o Ocidente. É muito importante conhecer a história do Vivekananda, quando nós vamos ver aqui como a meditação chegou no Ocidente. E chegou há muito pouco tempo. Então o Ocidente é o que o Oriente tem de mais de milhares de anos nas práticas meditativas. O Ocidente é muito novo. Isso aqui para o Ocidente é muito novo, ok? Então, ok, entendemos um pouco do basicão, uma visão geral, uma visão, contextualizamos, né, como é que a gente está em termos de distração, em termos de atividade mental, os pilares da boa meditação, o que é meditação, o que é fato, o que é mito e o que é realidade. E agora eu vou trazer para vocês as principais linhas de meditação. Nós vamos trazer aqui as origens. É importante a gente entender, voltar lá na linha do tempo, entender que a origem da meditação estão em duas áreas, duas culturas lá na Índia, que é a Vedas e o Yoga. A meditação como caminho, a meditação ela nasce há muitos séculos como um caminho para o autoconhecimento e iluminação espiritual. Então é sim um processo de origem védica, um processo de origem lá na Índia, naquela região Índia, norte da Índia, Nepal. Ali você vai ter realmente o nascedouro da meditação através dos povos orientais. Então você vai ter uma determinância muito grande de meditação através do yoga e dos Vedas, quanto à origem. Depois você vai ter, mais à frente, você vai ter
uma comunidade nascedouro da prática de meditação Vipassana e Zen, que é a meditação focada na natureza e na realidade, na natureza da realidade e do desapego. Você vai ter as comunidades também em Nepal, Índia, e depois você vai para a China e Japão. A gente faz um caminho que a gente fala Dhyana. Então na Índia a meditação é Dhyana. Depois ela sobe para a China e vira Chan. E depois no Japão ela se torna Zen. Então o que a gente fala de Zen hoje, na verdade, é Dhyana. Meditação. Na Índia é Dhyana. Vai para a China, sobe para a China, é Chan. Depois, no Japão, essa mesma expressão, Dhyana, Chan, Zen, se torna aí o processo meditativo dessas escolas de linhagens e denominações de escolas e tradições budistas, certo? Então nós vamos ver origem lá na Índia, Índia Antiga, depois sobe para o Oriente, através do budismo, né? E depois agora, primeiro você vem com os Vedas e o Yoga, depois vem para o budismo. E no Ocidente, quando ela vem para o Ocidente, ela começa chegando aqui muito forte nos anos 70. Você vai ter, é muito comum, você vai ter, por exemplo, a chegada dos Beatles, lá com Maharishi Mahesh Yogi, na Índia, que conhece a meditação transcendental. Você vai ter, inclusive, a música deles mudando. Você vai ter Ringo Starr, que é um grande meditante. Leva realmente os Beatles para lá, e muitos artistas americanos começam a fazer um movimento realmente de ir para a Índia começa a chegar realmente com a meditação naquela época da liberação sexual, da revolução sexual dos hippies, anos 60, anos 70. Então a meditação começa a chegar no Ocidente muito forte, o Ocidente começa a visitar a Índia com mais força. Você vai ter, quando você tem, por exemplo, quando você pega se você pegar aquela música do Raul Seixas, Gita, quem escreve aquela música, o autor daquela música é o Paulo Coelho, o escritor Paulo Coelho, que foi para a Índia nas suas primeiras jornadas para a Índia, conhecer Maharishi Mahesh Yogi e outros grandes yogis, e conheceu a Bhagavad Gita na Índia, naquela época. Então, para você ter ideia, nessa época aí, você vai ter inclusive brasileiros que foram lá também, beberam dessa fonte. A música Gita do Raul Seixas é um desses encontros lá nos anos 70, no qual Paulo Coelho foi lá e trouxe essa experiência da Gita, que é uma obra chamada Bhagavad Gita, que é realmente um dos principais textos do yoga. Ok? E você vai ver mais recentemente o movimento do mindfulness como atenção plena, que é o quê? Que é a laicização da prática, como Jon Kabat-Zinn retirou. Como Jon Kabat-Zinn, um psicólogo norte-americano, ele retirou o caráter religioso e a levou para a medicina e psicologia. É interessante a jornada, eu tenho um documentário sobre o mindfulness, sobre essa história com o psicólogo Jon Kabat-Zinn. Eles tinham um grupo de pesquisadores sobre meditação. Eles foram para a Índia, muito jovens, eles estudavam em Harvard e algumas escolas americanas. Então eles foram para a Índia aprender meditação e voltaram. E esse grupo de psicólogos, então, uma vez teve um encontro com o Dalai Lama, né? E eles foram mostrar os tratamentos, toda a abordagem deles em cima da questão da ansiedade, dos trabalhos na área da psicologia, né? E principalmente mostrando os equipamentos, a curiosidade dos novos equipamentos para poder medir realmente. E o Dalai Lama desafiou ele, falou assim: então por que vocês não ensinam as pessoas o quê? Compaixão. Esquece religião, tira a religião. Ensine as pessoas a meditar com compaixão. E eles então pegaram isso como desafio e começaram o quê? Né? Então tem a jornada do Jon Kabat-Zinn, que já era um meditante, já conhecia, já tinha estudado e praticado meditação na Índia. E aí ele começou, dentro do ambiente hospitalar, ele começou a perceber que conversar com os médicos, era incrível, mas segundo essa abordagem do Jon Kabat-Zinn, de mindfulness, os médicos aceitavam que menos de 10% dos pacientes resolviam os problemas deles. Mas como o Jon Kabat-Zinn falou, como é que vocês aceitam uma realidade dessa? Né? Então ele passou e falou assim: então vocês me dão licença, deixa eu trazer uma prática com os pacientes, né? E começou a fazer então a meditação de maneira o quê? Clínica. E aí o que aconteceu? Os pacientes começaram a ter melhoras e curas significativas, quantitativas. Eles falaram: opa, peraí, tem alguma coisa científica aqui. Então o mindfulness é um movimento de trazer
de secularização da meditação, tirar os aspectos religiosos, né, os aspectos da religiosidade, da ritualística da meditação e trazer ela para um ambiente clínico. Então, você vai ter o mindfulness baseado em redução do estresse, você vai ter uma série então, de desenvolvimentos clínicos científicos através de padrões científicos para a meditação, que é o mindfulness, atenção plena. A origem dele é o yoga, é o Zen, ok? E aí, dentro dessa perspectiva, eu resolvi trazer 3 vertentes, né? 3 caminhos denominacionais, religiosos, que é o hinduísmo, o budismo e o cristianismo. Voltando a lembrar que você tem os 2 aspectos. Você tem o aspecto da espiritualidade com a meditação e você tem a meditação no aspecto secular também, não envolvendo as questões das linhas, tradições religiosas, ok? E aqui cabe a cada um seguir a sua prática tranquilamente. Então aqui eu vou falar de três culturas, 3 escolas. Nós vamos falar, vou trazer aqui o hinduísmo. O hinduísmo, qual que é a linha do hinduísmo? Né? O caminho do autoconhecimento. Lembra que eu falei dhyana e yoga? É que nós vamos entender o que é dhyana. A essência da meditação no hinduísmo ela nasce especialmente o quê? Nos textos dos Vedas e Upanishads. Então, o hinduísmo ele nasce de textos muito antigos, textos sagrados, muito antigos, muito preciosos. Então, é uma cultura extremamente voltada à natureza, à conexão do homem com a natureza e com o universo. Há milhares de anos. Então, vamos falar o seguinte, isso aqui não tem nada novo, não. Aliás, se tem uma tradição muito mais antiga que as religiões, é o yoga, e são essas práticas aqui dos Vedas e esses textos dos Upanishads. Aqui nós estamos falando, gente, daquilo que realmente é primordial na humanidade, de conhecimento realmente, de conhecimento profundo, de práticas realmente que o Ocidente conhece muito pouco. E às vezes por conhecer muito pouco, avalia muito mal e geralmente erra na sua avaliação. Então, no hinduísmo, baseado nos textos dos Vedas e Upanishads, a meditação é chamada de dhyana. Ela é o 7º passo do Ashtanga Yoga de Patanjali. Ashtanga Yoga de Patanjali, Patanjali, aqui não vou entrar muito em detalhe não, mas Patanjali seria, esse é o livro Yoga Sutras de Patanjali, um dos exemplares. Patanjali seria um autor, eu vou trazer aqui para não entrar em muito detalhe. Seria um autor que teria escrito uma Bíblia, uma tradição do yoga, né? A gente chama de Yoga Sutras. Sutra, porque sutra vem dizer de sutura, de ponto. É uma linguagem muito versada, muito curta, muito compilada, certo? Então, Yoga Sutra de Patanjali seria a Bíblia do yoga, mas sem uma conotação religiosa, ok? Seria um Novo Testamento do yoga. Então, se os Vedas e as Upanishads fossem a Bíblia dos hindus, tá? Não estou dizendo o que é. O Yoga Sutras de Patanjali seria o Novo Testamento compilado aí por uma série de autores, ok? De apóstolos e autores, de textos sagrados. Então, o objetivo, romper a ilusão da separação dentro do hinduísmo, tá? Então, meditação dentro do hinduísmo é um caminho do autoconhecimento, iluminação pessoal, baseada em textos antigos e dentro de uma filosofia chamada Ashtanga Yoga, dentro de uma doutrina chamada Ashtanga Yoga, o objetivo é reduzir o quê? A ilusão da separação, lá é conhecido como Maya, e perceber a nossa essência mais profunda, Atman, e uma só com o todo, que é Brahma. Essa Maya, ilusão, existência, consciência, essência profunda, Atman, alma, né? Toda, Brahman, Deus. Gente, você vai ter do Ocidente hoje, é uma briga danada, mas eu vou te falar, a fonte está tudo aqui. Não tem nada que seja trazido do Ocidente em todas as tradições que a fonte não seja essa. Pode brigar o tanto que for, isso eu tenho propriedade para falar como cientista da religião, esse é meu objeto de estudo já há muitos anos e práticas, e é um território que eu conheço, que eu participo muito bem com essas comunidades, já acessei esses textos, acesso e estudo esses textos, então, vou falar assim, em termos de ciência da religião, a origem é lá mesmo, não adianta bater cabeça não, viu? Tem que respeitar os caras mesmo. E qual que é a prática dentro do hinduísmo? Né? A prática da meditação dentro do hinduísmo ela é voltada ao uso de mantras, que são o quê? Sons sagrados para focar a mente. Quando a gente escuta aquele Om,
né? É sobre aquilo. E depois eu vou explicar um pouco melhor sobre os mantras. E a meditação voltada para os centros de energia, que são os chakras. Chakras são centros de energia que não são visíveis no nosso corpo e que vão regular todo o nosso sistema energético fisiológico, ok? E dentro do hinduísmo, dentro da prática meditativa do hinduísmo, nós vamos ter palavras-chave que seriam o quê? União, que yoga, dentro das principais reduções do que significaria yoga tem o seu radical em yuk, que significa o quê? União. União, comunhão. União, ou seja, unir-se com o todo, unir-se a Brahman, unir-se com a ponte. Presta atenção em que tradição que você vai encontrar isso lá na frente. E identidade, ou seja, o eu absoluto. Ok? Então aqui, gente, aqui é uma visão geral, não é uma visão estruturada. Como eu falei, essa abordagem é uma abordagem para leigos, então não adianta a gente ficar aprofundando muito não. Então aqui eu estou dando para você uma visão do hinduísmo sobre o caminho do autoconhecimento. Ok? Então vamos para o próximo aqui. Vamos então falar de outra tradição, o budismo, que vai chegar aí no mundo, na mesma região, um pouco mais acima da Índia, norte da Índia, Nepal. E aí o budismo vem em torno de 590, 600 anos antes de Cristo, e o budismo vai olhar para a natureza da mente e atenção plena. Duas práticas muito mais conhecidas são de meditação, são a meditação Vipassana e o Zen. A essência da meditação do budismo, então, nasce da busca de Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama é um príncipe que ele nasce dentro de um ambiente de riqueza muito grande. Isso gera um descontentamento nele. Ele vai buscar, então, algumas respostas para o sofrimento humano. Ele começa a perceber o sofrimento humano. Ele, então, resolve sair daquela vida de riqueza, de príncipe, e vai, então, viver como um asceta, negando a matéria. Passa, então, isso aqui eu estou reduzindo, tá, gente? Então, quando você está falando de Buda, Buda não é uma pessoa, Buda quer dizer uma característica, é igual o ungido, Cristo é o ungido. Você vai ter a referência àquela pessoa, né? Quando você está falando de Buda, você não está falando de uma pessoa. Buda é o desperto, é uma característica, é um tratamento àquela pessoa. Siddhartha Gautama, ele é o principal agente criador do budismo, através da sua jornada pessoal, de iluminação pessoal. Então, o Siddhartha Gautama, nessa busca para erradicar o sofrimento humano, ele chama de dukkha. Então, ele percebe que há sofrimento, há doença, há morte. Então, como é que o ser humano pode melhorar a vida dele aqui? Através da sua busca pessoal, ele encontrou na meditação. E ele fala que a meditação não é para se conectar com uma divindade, mas para entender como a mente funciona. Eu vou tentar dizer para vocês o seguinte: se você tem no começo yoga, Vedas, Mahabharata, uma série de obras dentro do yoga nascedouro do hinduísmo, que é uma religião, uma tradição muito mística, muito ritualística, muito devocional, o budismo seria mais ou menos o que Martim Lutero fez com a Igreja Católica. Ele é um cara que sai da Igreja Católica, ele percebe algumas questões e ele quer trazer o que? Então Martim Lutero vai buscar através das suas 95 teses, ele não concorda com determinadas questões da igreja, determina o que ele não concorda e vai fazer o movimento dele, construindo o movimento dele fora da igreja, certo? O budismo ele vai ter mais ou menos essa mesma característica. Eles vão falar assim, olha, cara, tem 3.000 deuses aqui, tem Deus demais, tem ritual demais, tem muita coisa aqui. Então o Buda vem, através da sua jornada pessoal, estabelece uma coisa muito mais centrada no aqui e agora. Fala assim, esquece Deus, esquece divindade, vem para cá e concentra na mente. Então, Buda é mais focado nisso aí. Seria uma comparação, não em termos de igualdade, mas em termos de condição de percepção, de como um membro de uma determinada tradição, a partir da sua própria percepção e a sua própria jornada, ele vai criar a sua outra tradição e vai fundamentar ela muito bem fundamentado, certo? Qual que é o objetivo, então, do budismo, da prática da meditação no budismo? Né? Desenvolver a percepção clara da impermanência de todas as coisas, chamada anicca, que é o quê? Doença, morte. Ele vai falar tudo é impermanência, né? Tudo é impermanente, nada é definitivo. Entendendo isso como fonte de sofrimento humano, que seria o apego. Então, a proposta é que a meditação vai desenvolver então a percepção clara dessa impermanência de todas as coisas e destacar os nós do apego e da aversão. Ele vai trabalhar com esses dois movimentos, que o ser humano busca o prazer e foge da dor, o prazer e a aversão.
é a raiz histórica do mindfulness moderno. Então vocês lembram que aqui atrás o mindfulness ele vem buscar através de uma prática científica para poder melhorar realmente a qualidade de vida das pessoas e melhorar a vida das pessoas e começar a promover cura? Então, Jon Kabat-Zinn era um meditante, ele busca no budismo essas fontes, ou seja, ele vai pegar o budismo e vai transformar em mindfulness, ok? Um procedimento, um processo laicizado, cientificado, ok? A prática, então, seria a Anapanasati, que é a meditação concentrada na respiração, e Vipassana, que seria a autoobservação profunda das sensações corporais e pensamentos sem julgamentos. E aqui nós vamos ter outras tradições também, igual eu falei, o Zen, que é o Zazen, nós vamos ter outras tradições dentro do budismo, mas essas são as principais práticas Vipassana e a meditação na respiração, ok? Palavras-chave seria presença, então a palavra-chave do budismo seria presença e desapego, ok? Vamos para a próxima então? Ok, vamos para a terceira tradição, então, do nosso estudo sobre meditação. E aqui vamos falar do cristianismo. E o cristianismo, a abordagem da meditação seria a oração do coração e a contemplação mística. Então, aqui dentro da parte meditativa, da cultura da meditação, o cristianismo ele vai trabalhar com as palavras mais voltadas à contemplação, né? Qual que seria a essência da meditação dentro do cristianismo? É interessante isso aqui a gente reforçar que muitas vezes o Ocidente esquece, mas o cristianismo possui uma riquíssima tradição meditativa e contemplativa que nasce lá nos padres do deserto, cerca do século III depois de Cristo, e passa por grandes místicos como São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila. Um dos materiais que eu vou aprofundar no estudo de meditação é muito importante. Quando ele está falando de São João da Cruz, ele está falando dessa obra aqui, que é uma das obras mais importantes do cristianismo, que é a Noite Escura da Alma, que é um tratado sobre meditação, ok? De São João da Cruz. Muito interessante, eu vou trabalhar com ele aqui depois com vocês. O Zen, nós vamos ter algumas obras do Zen dentro dos nossos estudos, certo? Dentro também, vou adiantar aqui, nós vamos falar da meditação cristã, do John Main, do monge John Main. Ele também é parte do nosso trabalho aqui, ok? Qual que é o objetivo da meditação no cristianismo, então, né, dentro da perspectiva cristã? Silenciar a mente e o ego para abrir espaço para a presença de Deus no interior do ser. Então, aqui, olha que diferença. Então, o cristianismo ele é muito voltado, como o hinduísmo, muito à ritualística, a tradição, muito à ritualística, a devoção. O silêncio e a prática contemplativa não é muito forte das práticas cristãs. Principalmente quando nós estamos falando de cristianismo no Ocidente, nós estamos falando ou de Igreja Católica Apostólica Romana, predominantemente, ou do protestantismo, seja ele anglicanismo na Europa, seja os outros protestantismos, as outras linhas protestantes e evangélicas aqui no Brasil, no hemisfério americano, latino-americano, né? Então, essa questão da meditação dentro do cristianismo não é um processo muito divulgado, não faz parte muito da tradição. Não que não seja. Se você for na tradição beneditina, se você for nos mosteiros beneditinos e outros mosteiros, você vai ver que a meditação já é um processo muito enfatizado, certo? Então isso é uma questão de tradição. Não significa mais, não significa menos. Mas no cristianismo, realmente, a tradição cristã não... Quando eu faço eventualmente eu faço palestras em centro espírita, por exemplo, a comunidade espírita, bem recentemente é que está tendo acesso e está tendo esse entendimento acerca da meditação. A meditação não era muito praticado dentro da doutrina espírita, dentro dos públicos, das casas espíritas. E de algum tempo para cá, que o próprio espiritismo, com a Joana de Ângeles, com um trabalho muito sério, com o Divaldo, tem uma jornada de uma obra muito grande, muito rica, acho que são mais de 18 livros acerca da saúde mental, da saúde espiritual. A Joana de Ângeles vem trazer então a meditação para as práticas do centro, a prática espírita, né? Então isso é recente, não está muito na tradição espírita também a meditação. Então ele está falando que o objetivo aqui da meditação dentro do cristianismo seria silenciar a mente e o ego para abrir espaço para a presença de Deus no interior do ser.
não é um esvaziamento, mas um preenchimento pelo divino. Santo Agostinho dizia: Deus é mais íntimo a mim do que eu mesmo. Qual que seria a prática, né? A prática seria a meditação cristã. Uma das referências é essa daqui do John Main, popularizada pelo monge John Main, baseada no silêncio absoluto e na repetição amorosa de uma palavra sagrada, igual o hinduísmo lá, o mantra. Aqui, no caso, a meditação cristã, ela utiliza a palavra Maranata, né, que é uma expressão trazida por Paulo lá nas suas cartas. E Maranata seria o que? A vinda do Senhor, né? Vem, Senhor. A esperança da a vinda de Cristo, ok? Então, essas expressões, essas palavras Om, Maranata, o mantra, ele precisa criar uma vibração uma vibração sonora, um tipo de vibração que realmente a mente, ela é uma isca que a mente pega aquilo ali e vai entrar realmente no estado de atenção profunda, certo? Outra prática muito comum no cristianismo seria a Lectio Divina, também muito presente nos mosteiros, né, que seria a leitura meditativa e mastigada das escrituras. Você lê um pedacinho da escritura e você vai meditar aquilo por um grande período do dia. Okay? Isso é uma prática muito comum, a Lectio Divina, dentro dos mosteiros cristãos. A palavra-chave aqui dentro da tradição cristã seria comunhão e silêncio interior. Ok? Então aqui nós vimos então essas três tradições. Não significam que sejam só elas, tá? Mas são as principais tradições em termos de população, em termos de práticas, em termos de estarem mais conectadas com a prática meditativa como um todo. Okay? Falando de hinduísmo, budismo e cristianismo, nós estamos abarcando aí, acredito que cerca de 90% da humanidade. Ok? Vamos dar mais um passo aqui então? Nós vimos as tradições, as partes espirituais, as partes clínicas, e aqui, trabalhando com a parte clínica, secular da meditação, é importante a gente falar sobre os benefícios e ter a meditação aqui enquanto uma ciência. O que tornou o grande objeto da contribuição da meditação de maneira científica e comprovada foi a neuroplasticidade, que é o quê? A capacidade do cérebro de se redesenhar, de fazer a reengenharia de si mesmo. Eu vou trazer aqui de maneira muito simples e rápida, tá? O objetivo aqui não é com muita profundidade mesmo. A gente tem um pouco tempo para poder estabelecer essa palestra aqui. Dentro da neuroplasticidade, nós vamos trabalhar assim, algumas coisas muito já evidências científicas que são a redução da amígdala, que é o centro do estresse, que é uma área do cérebro que vai rastrear por ameaça e perigo o tempo todo, né? Que é responsável pela nossa sobrevivência e evolução. Sem ela, o homem da caverna teria sido completamente... Nossa raça não existiria. Então a amígdala, ela vem da amígdala cerebelar, dessa antena de vasculhar perigo, né? E ela starta realmente o ser humano, o homem para... os animais, os mamíferos, principalmente os mamíferos, para resposta de ataque ou fuga de acordo com as situações. Então, dentro do processo meditativo, quais são as comprovações científicas que nós vamos ver aqui? Né? A primeira redução desse centro de estresse, que é a amígdala, você vai ver que ela é de um determinado volume, e 8 semanas de meditação ela vai o quê? Reduzir esse tamanho. Por quê? Porque a amígdala grande, ela vai ampliar o quê? O seu tamanho de atenção ao ambiente. E principalmente buscar o quê? Perigo. Então, por isso nós estamos falando de ansiedade, de estresse, de excesso de cortisol. Então, a amígdala é o centro nervoso do estresse. Então, a partir das 8 semanas de meditação, você já vai ver uma redução física dela, né? Então, se por um lado nós temos uma redução física da amígdala, no outro nós estamos falando de uma melhora de circulação no córtex pré-frontal, que é o que, né? É o centro da tomada de decisão e regulação emocional. É o centro das funções executivas, o centro da vontade. Então vai começar a haver aqui uma série de exames, isso é largamente cientificamente validado hoje, não tem a menor dúvida. A documentação de ressonância, de tudo quanto é tipo de exame que você pensar hoje, né, ninguém tem dúvida disso. A irrigação do córtex pré-frontal, e nós estamos falando de TDAH, nós estamos falando de uma série de transtornos, ansiedade, depressão, nós estamos falando de uma série de transtornos, e principalmente a meditação, ela é uma resposta clínica, não medicamentosa, mas é um tratamento clínico, ok?
reforçando a neuroplasticidade, né? Então, e aí o que ela vai fazer? Essa ponte amígdala, córtex pré-frontal, ela vai irrigar melhor o córtex pré-frontal, que é a nossa tomada de decisão, é onde está realmente o ser humano. O que nós temos que um animal não tem é o córtex pré-frontal, é o eu, é onde estão nossas funções executivas, o controle e a nossa regulação. Ela vai fazer uma melhor ponte entre esse córtex pré-frontal, esse controle, essa vontade e essas funções executivas e o alarme, a nossa usina de alarme para reagir com ataques estressores, ok? Então ela vai fazer uma melhor regulação do córtex pré-frontal, amígdala cerebelar, ok? Vamos então para a parte final do nosso trabalho e aí nós vamos ver de que forma os benefícios integrais da meditação podem trazer para você. Eu vou trazer isso aqui com muita simplicidade, ok? Vamos lá. Eu escolhi 3 eixos. Primeiro, fisiológico. Os benefícios seriam redução do cortisol. Só isso aqui já é um problema seríssimo, psicofísico nas pessoas, que é o excesso de cortisol. Melhora do sono e controle da pressão arterial. São principais, porque os benefícios são enormes na parte fisiológica. Quais são os benefícios, então, na parte psicológica? Você vai falar assim, mas para que eu vou fazer meditação? Olha, você tem, para os aspectos fisiológicos, são esses que eu falei. Para os aspectos psicológicos, para que você vai fazer meditação? Redução de ansiedade, aumento do foco e resiliência emocional, ou seja, resiliência é a capacidade de você, do indivíduo, voltar ao seu estado normal após ele ser submetido a um estresse. Ou seja, eu tenho benefícios fisiológicos, tem benefícios para que meditação? Para aspectos fisiológicos, para aspectos psicológicos e para aspectos existenciais. E aqui nós estamos falando de espiritualidade, de consciência existencial, para não falar de religião. E se você não tem uma abordagem aí que queira trabalhar, que seja voltada, se você tem uma abordagem religiosa, aqui você vai se encontrar. Se você não tem uma abordagem religiosa, você não tem essa linha, você também vai se encontrar aqui, que ela vai te trazer para uma experiência focada na consciência existencial. Ele vai te trazer maior senso, para quê? Para te trazer maior senso de presença e conexão com a vida, aumento da compaixão e senso de união. Então, não tem como a gente falar que a meditação, se ela pode estar ligada a uma matriz religiosa, como ela pode estar completamente vinculada a uma prática clínica 100% secular. De qualquer forma, os três benefícios, fisiológico, psicológico e existencial, isso aí o indivíduo vai colher através da prática da meditação, ok? Bom, pessoal, então a gente vai chegando aqui no finalzinho. Eu vou apresentar aí para vocês, né? Então, assim, essa jornada, há muitos anos eu me tornei meditante, é a minha prática central. Eu tive a oportunidade de meditar em templos, em ashrams de Raja Yoga, de diversas linhas de yoga. Tive a oportunidade de meditar na Colômbia, meditei no alto da Cordilheira dos Andes, na Colômbia. Meditei em vários lugares, em várias tradições. Dentro da arte marcial, karatê, ele tem uma prática de meditação chamada Mokuso, que é exatamente o Zen antes da prática do karatê. Meditei com grandes professores no Brasil afora. Em vários lugares, tive muitas experiências climáticas, de estar experimentando meditação realmente em diversas temperaturas, em diversas escolas e tradições. O Zen budismo é uma prática, o Zazen é uma experiência assim, muito rica, que me trouxe muito benefício, certo? Essa foto da direita aqui é o meu espaço aqui, que eu tenho tanto para práticas, diversas práticas, eu tenho uma capela, e também quando eu faço meditação, eu faço aqui nesse espaço. Aqui sou eu, no canto inferior direito, eu fazendo uma prática zazen dentro das posturas, com zafos e zabutons e banquinhos também, ok? Então, e aqui nós vamos falar para você, então, o que eu quero falar para a gente concluir esse trabalho? Postura. Qual que é a postura? Tem que fazer sentado, minha perna não dói. Gente, tem várias posturas, sentado com cadeira, sentado com banquinho, sentado perna cruzada, vários tipos de banquinhos, né? Eu aqui no meu centro de prática, eu devo ter pelo menos uns 3 ou 4 tipos diferentes de banquinho. Então, assim, não preocupa, não tem postura certa, falar que tem controle. Se postura fosse sinal de iluminação espiritual, malabarista de circo era divindade, tá? Então, postura
ela é parte do processo, mas não determina não. Então, se você tem alguma preocupação em relação à postura, não se preocupe, fica tranquilo, e realmente uma prática boa, ela não precisa você vai ter vários tipos de postura. Qual que é o ideal? Achar a sua. Eu demorei muito a achar a minha, depois que eu achei minha postura, nossa, é super tranquila, super de boa, ok? Então eu quero te agradecer pela oportunidade de me permitir estar aqui compartilhando com vocês conhecimento, e me alegra muito, é uma prática que clinicamente para mim, que sou portador, um portador de transtorno de TDAH em um grau de ansiedade muito alto, e para mim a minha prática clínica espiritual, as duas práticas, os dois pilares, clínico e espiritual, a meditação realmente me curou, ok? Então eu te agradeço, deixo meus contatos aqui no site www.tonyamaral.com e agradeço você por estar comigo até aqui nesse vídeo. Tchau!